Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre quais foram os meus livros favoritos há 10 anos, em 2014, e se eles ainda permanecem como favoritos. Eu comecei essa série de vídeos aqui no canal há uns meses, o vídeo de 2013 vai estar aqui, ou seja, eu vim aqui este ano, em 2024, algumas pessoas confundem na data, né, acham que eu coloquei a data errada no título do vídeo, não gente. São vídeos atuais analisando leituras feitas lá atrás que foram marcados como favoritos daquele ano. Então eu vim aqui este ano pensar sobre os meus favoritos de 2013, se eu ainda lembro sobre essas leituras, se permanecem como favoritos, o que essas leituras significam para mim hoje em dia, né? Tanto tempo depois. Agora, exatamente 10 anos depois, já que nós vamos conversar sobre os favoritos de 2014. E também, todos os livros que eu mencionar aqui, eu percebi que quase todos, na verdade, têm resenhas no canal, gente. E foi o ano em que eu comecei a fazer resenhas no canal, vejam só. 2014 lá atrás, ou seja, essas são as primeiras resenhas do canal, quando eu deixei a timidez de lado e comecei a fazer vídeos para o canal, de fato vídeos de resenhas, porque eu costumava escrever resenhas em texto até então. Então eu vou deixar essas resenhas aqui embaixo. Eu andei assistindo alguma dessas resenhas e eu fiquei até bem satisfeita comigo mesma, porque eu acho que eu consegui transmitir o que esses livros me passaram naquela época, apesar de eu falar muito rápido. Tinha muita gente reclamando como eu falava rápido. Hoje em dia eu sou mais calma aqui no canal, mas é porque naturalmente eu sou uma pessoa que fala rápido, visionária, porque hoje em dia as pessoas gostam de coisa rápida, né? Eu até conseguia sintetizar em poucos minutos, 5, 6, 7 minutos, tudo que eu queria falar sobre o livro numa resenha só e ficar satisfeita com isso. Hoje em dia eu acabo falando muito mais, fazendo vídeos de 15, 20 minutos para um vídeo só, então culpa de vocês que reclamavam muito da minha rapidez, brincadeira. Mas enfim, vamos lá. E antes de começar também eu só queria dizer que tá rolando o Esquenta Black Friday na Amazon. Eu tô gravando esse vídeo, gente, exatamente no dia 19 de novembro e pretendo colocar ele no ar hoje. Então eu vou deixar o link para as ofertas selecionadas que eu selecionei, tá? Eu fiz uma lista de ofertas selecionadas com o melhor do Esquenta Black Friday e botar aqui embaixo no box de informações. Eu já fiz um vídeo de Esquenta Black Friday aqui no canal no começo do mês, mas agora são novas ofertas. Depois eu volto quando a Black Friday começar logo mais, né, a semana Black Friday, selecionar ofertas pra vocês. Mas já tem muita coisa rolando no Esquenta, eu já fiz compra no Esquenta. Se tem algum livro que lhe interessa, eu acho que vale a pena, porque essas são ofertas oficiais já do Esquenta Black Friday, então tem muita coisa legal e o link vai estar aqui embaixo. Eu fiz um link para livros físicos e outro link para e-books. Confiram. O meu primeiro favorito de 2014 foi Sob a Redoma, de Stephen King. Este foi o meu primeiro calhamaço do King, o primeiro livro que eu encarei dele tão longo assim, né, acho que tem mais de 1000 páginas. Eu gosto muito da premissa desse livro até hoje. Eu lembro que tem algumas cenas bem tensas, né? Aqui, assim, em vias gerais, uma cidade simplesmente fica completamente coberta por um redomo invisível. Essa cidade vai ficar isolada de tudo, ninguém sabe o que tá acontecendo. E o que se desenrola aqui, gente, são os dramas dentro da cidade a partir do momento que isso acontece. E eu acho que Stephen King tem esse talento natural pra desenvolver dramas, né? Dramas ali entre os personagens, o pior do ser humano florescendo numa situação limite. Ele vai fazer isso muito bem. Acho que aqui, esse é um livro, gente, que traz um dos piores vilões de Stephen King, eu lembro disso claramente. E é um vilão muito real, tá? O talento que Stephen King tem pra mostrar o pior da natureza humana e o melhor da natureza humana, sabe? Humanizar tanto os personagens, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho sempre louvável. E não é dos meus favoritos de Stephen King hoje em dia, tá, gente? Eu gosto muito deste livro. Se me perguntarem, vou dizer sim, excelente livro do King. Mas ele não figura entre os meus favoritos do autor hoje em dia. Então, se ele permanece como um favorito da vida, não. Da vida, não. Daquele ano, sim, tá? Mas da vida, não. Alguns aqui nessa lista, certamente ainda são grandes favoritos da vida e permanecerão. O próximo favorito de 2014 é um dos meus grandes livros favoritos da vida, que permanecerá. Eu quero muito reler esse livro e trazer uma resenha atualizada pra vocês, gente, porque, ó, simplesmente a obra-prima, As Crônicas Marcianas de Ray Bradbury. Foi naquele ano que eu li há exatamente 10 anos. Neste livro, o autor vai trazer diferentes pontos, diferentes histórias sobre o ser humano colonizando Marte, expedições exploratórias, né, até de fato eles se instalarem lá. E ele é um livro com crônicas, né, cada capítulo, digamos, traz certa história, mas são interligados, então personagens que aparecem em crônicas iniciais, às vezes depois são mencionados em crônicas posteriores, dá pra ser visto como um romance também, de certa forma. Se tem uma coisa que permaneceu comigo depois de tanto tempo, foi como eu fiquei deslumbrada na época pela narrativa do Ray Bradbury e pela complexidade de emoções e sentimentos que ele coloca nesses personagens passageiros aqui na história.
e que nos faz pensar, né, sobre natureza humana, caráter destrutivo do ser humano, nossa veia exploratória, ficção científica do melhor, mas como também ele coloca aqui diversos gêneros, algumas crônicas podiam vir direto aí de uma história de terror, outras têm até um aspecto mais cômico, fixado lá no topo, junto com alguns outros de livros que mais me marcaram como leitora. O próximo livro foi minha primeira experiência com a autora, que virou um vício nos anos seguintes, depois de 2014, Alice Munro com O Amor de uma Boa Mulher. Ela tinha ganhado o Prêmio Nobel de Literatura há pouco tempo, em 2013, então eu estava curiosa e peguei esse aqui lançado pela Companhia das Letras na época para ler e simplesmente amei os contos. E quando eu digo que virou um vício é porque eu li nos meses e anos seguintes, sempre eu estava com algum livro da Alice Munro e eu acabei terminando 5. Depois eu dei uma pausa, faz um tempo que eu não leio nada da Alice Munro, mas eu quero retomar. Sendo sincera, eu não lembro muito bem individualmente dos contos hoje em dia, o que é natural, 10 anos depois, especialmente porque eu li vários contos da autora, uns seguidos do outro, mas eu lembro da impressão que esses contos me passaram, de como ela trazia personagens extremamente reais em seus defeitos e geralmente protagonizados por mulheres, né, quase sempre por mulheres, como elas iam contra as expectativas da sociedade, as expectativas depositadas em cima delas e como os contos eram imprevisíveis. Você começava a ler e não sabia exatamente como eles iam terminar e eles cativavam a atenção no cotidiano, sabe? São histórias comuns, histórias supostamente como qualquer outra, mas que sempre tinham ali um algo a mais, uma tensão às vezes, e como eles faziam a gente pensar sobre papéis da mulher na sociedade, né, sobre questões de gênero de uma forma geral. Várias experiências que eu tive com a autora, tanto nesse quanto no livro Fugitiva, Falsos Segredos, enfim, nos livros no geral que eu li dela, todos eles me passavam a mesma impressão, mas todos os contos sempre traziam algo a mais, sabe, um algo novo, não chegava a cair na mesmice. Então sim, os livros da Alice Munro, como um todo, permanecem como favoritos. Porém, esse aqui não é meu livro favorito dela. Eu lembro que Fugitiva e o Falsos Segredos eu elegi na época como os meus favoritos. O próximo livro é, até hoje, um dos melhores livros de mistério e suspense que eu já li na vida. Um dos mais completos, mais bem escritos, com mais reviravoltas. Infelizmente, o livro é um esgotado, que é O Tribunal das Almas, do Donato Carrisse. Eu li 2 livros deste autor, eu li primeiro esse, Tribunal das Almas foi minha primeira experiência, depois eu amei tanto esse livro que eu li depois o Aliciador, que eu também tenho aqui, e eu sei que atualmente tem disponível a continuação do Tribunal das Almas da Amazon, tá? Chegou até a ficar no Kindle Unlimited, ainda preciso ler, mas eu vou dizer pra vocês que tem spoiler na continuação, tem um spoiler muito básico, que é uma grande reviravolta deste livro aqui. Então eu realmente acho que vai influenciar sim na experiência de leitura. Esse é um livro muito complexo, ele tem vários pequenos casos entremeados num grande caso. Então ele traz, sim, várias investigações menores e uma maior e uma grande reviravolta. Esse livro, assim, me deixou perplexa e ele é extremamente bem narrado, gente. É um autor italiano, ele se passa em Roma. Eu gostei demais do que o autor trouxe aqui, eu acho um livro original. A impressão que eu tenho dele hoje em dia ainda é essa, tá? Então eu não lembro muito bem das pequenas tramas da história, eu só lembro que geralmente tinham investigações menores aqui e que traziam certas reviravoltas, e eu lembro claramente do final, claro, né? O final permanece para sempre aqui fixo na minha cabeça e certamente permanece como um dos favoritos da vida do gênero suspense, que é um dos meus gêneros favoritos. E agora vamos relembrar a leitura de A Invenção das Atas, da Sumon Kid, que eu marquei como um favorito em 2014. Esse foi o primeiro e único livro que eu li dessa autora, muito famosa por outro livro que ela lançou antes desse, que é A Vida Secreta das Abelhas, isso eu ia falar, A Invenção das Abelhas. Este livro é baseado em fatos reais e ele vai falar sobre uma menina, inicialmente, né, uma menina, que ganha uma escrava de presente aos 10, 11 anos de idade e elas crescem juntas. Esta menina realmente existiu e ela se tornou uma das maiores e mais famosas abolicionistas dos Estados Unidos. O que é digno de nota, né? Porque aqui estamos no começo do século XIX, quando as mulheres sequer tinham voz e basicamente ninguém levava em consideração o que as mulheres falavam, e em plena época de escravidão nos Estados Unidos também, né? Então foi uma mulher corajosa à frente de seu tempo, né? Que ainda que tenha crescido neste meio em que muitas pessoas aceitavam
Afinal de contas, era aquilo que elas conheciam, né? Enfim, e especialmente desde criança, num meio privilegiado, ela nunca foi a favor da escravidão e se tornou ela, com sua irmã mais nova, grandes vozes aí do movimento abolicionista nos Estados Unidos. Então, eu achei muito interessante conhecer essa história na época. Talvez permaneça como 5 estrelas, eu precisaria reler para saber, mas como favorito da vida, não, né? Por muito tempo eu tinha até esquecido deste livro. Foi interessante retomar aí os favoritos daquele ano para lembrar o porquê eu gostei tanto dessa história. Para o próximo favorito temos Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, popularmente conhecido como Blade Runner, do Philip K. Dick. Certamente um grande favorito da vida, gente. Esse aqui foi um livro de ficção científica que me marcou muito. Extremamente famoso. Aqui nós temos um futuro distópico em que o protagonista é um caçador de androides numa terra devastada, numa terra em que a saúde já se deteriorou, né? O ar não é mais o mesmo, várias pessoas já saíram do planeta Terra, e o protagonista aqui, ele tem a missão de aposentar alguns androides que andam por aí fugidos, né, são fugitivos, mas é extremamente difícil, inclusive, você diferenciar um ser humano de um androide, né, porque aqui estamos num futuro em que os androides já são muito similares, mas o que os diferencia, e eu acho que essa é uma das coisas que eu mais amei na época, ele coloca algumas pessoas à prova através de um teste para saber se aquela pessoa é um ser humano ou um androide. E eu me lembro que a discussão de inteligência artificial aqui, dessa questão, né, tão importante hoje em dia, foi algo que me cativou muito nessa história. Então tem aqui uma tensão, tem certo suspense, tem muita ficção científica. Certamente um livro que eu amo, que eu amei e que eu quero reler também um dia e permanece como favorito. Essa aqui é uma edição com jacket, tá? Uma edição que a Aleph lançou na época. E também foi em 2014 que eu li um dos meus grandes favoritos da vida de ficção científica distópica, A Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Gente, que ano, viu? Eu só posso dizer isso. 2014 foi um ano cheio de livros favoritos. Foi um ano em que eu mergulhei muito em ficção científica. Só aqui nessa lista tem alguns, no final eu falo pra vocês, né? Porque já passaram aqui 3 com esse, mas ainda tem mais pela frente. E esse aqui permanece até hoje como minha distopia favorita. O que o autor consegue pensar, né? Como ele consegue pensar à frente de seu tempo pra trazer críticas que são muito válidas até hoje, né? Como as pessoas são condicionadas aqui através de algo supostamente bom, né? Do prazer e do entretenimento, de zero ligações familiares, né, ligações românticas, nada disso existe, é apenas o prazer pelo prazer, o conceito de família não existe mais, as pessoas vivem aqui condicionadas numa vida em que elas supostamente gostam, né, porque é aquilo que elas conhecem. Eu lembro de ter achado uma das distopias mais aterrorizantes de todas, porque eu acho que geralmente em governos totalitários e distópicos a gente percebe muito claramente a hipocrisia, assim, e as pessoas vivem com certo medo, né, enfim, controladas pelo medo. Aqui as pessoas não são controladas pelo medo, gente, são controladas pelo prazer. Eu acho que seria uma marra muito mais difícil de se desvencilhar, sabe? Não exatamente ser controlada pelo medo, algo ruim, mas pelo prazer e a sensação boa que os personagens aqui têm nesse governo totalitário aqui, nesse admirável mundo novo, como as pessoas, desde a sua concepção ali, já são designadas para serem de determinadas formas, para verem o mundo de determinado jeito, sabe? É realmente aterrorizante. E como ele vai trazer várias críticas que são válidas até hoje. Mais um livro que eu quero reler e que certamente permanecerá como o grande favorito da vida. E aí vamos para o próximo também, um grande clássico de ficção científica. 2014 foi o ano. E eu tô falando de 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Arthur C. Clarke, né, também ganhou uma grande adaptação pelo Stanley Kubrick. Eu lembro que quando eu comecei a ler esse aqui, eu tava até um pouco receosa do livro ser difícil e fui positivamente surpreendida em como a leitura prende, como tem um certo suspense, né, porque aparece um objeto misterioso na Lua, se eu não me engano. Os personagens vão em direção lá pra descobrirem o que é isso que surgiu, então tem certo suspense. Tem o HAL 9000, que é um dos personagens mais interessantes da ficção científica, especialmente na questão da inteligência artificial. E também traz um certo suspense gostoso. O final desse livro é uma loucura. Eu lembro de ler o final e ficar, meu Deus, de explodir a cabeça, sabe? Realmente uma loucura. E mais um que eu quero reler, daqueles clássicos do gênero que marcaram e que necessitam uma releitura um dia. Então, o que eu posso dizer pra vocês, ainda tem outros livros aqui, porque foram 10 favoritos de 2014, mas neste ano eu estava muito leitora dos clássicos de ficção científica, porque
temos aqui grandes clássicos do gênero que permanecem como grandes favoritos até hoje, super recomendados. Então 2014 foi o ano. Também li em 2014 a biografia de Stieg Larsson, que foi o criador da trilogia Millennium, um livro também que me surpreendeu extremamente na época, porque eu gostei muito mais do que eu imaginava, a ponto de ter marcado como favorito do ano, né? Então aqui temos a verdadeira história do criador da trilogia Millennium. Porque assim, né, a gente tem essa trilogia muito famosa, e na época eu tinha lido Os Homens que Não Amavam as Mulheres, e que é um livro de suspense e thriller incrível em tantos aspectos, realmente um dos melhores. Eu não sei em que ano eu li aquele livro, não foi neste mesmo ano, tá? Acho que eu tinha lido já bem antes. E geralmente a gente... tá, um excelente autor. Mas o Stieg Larsson foi muito mais do que isso, sabe? Ele foi um grande ativista e ele tentou um pouco combater a extrema-direita em vários pontos da Europa, né, mas especialmente aqui focados na Suécia. Ele era uma pessoa marcada para morrer, que vivia assim olhando para os lados, quando entrava num café precisava escolher locais específicos para ficar. Então ele teve uma vida como ativista político muito interessante de se conhecer, muito além do que a gente imagina, sabe? Como isso também influenciou os seus livros, influenciou sua escrita. E assim, é realmente interessantíssimo o trabalho aqui que o Jan-Erik Peterson faz desse livro, porque ele vai além do Stieg Larsson, ele vai fazer toda uma contextualização política, histórica e social, especialmente focado nessa questão da extrema-direita, do crescimento do fascismo na Europa no século XX. Então é um livro com contexto histórico interessantíssimo, contado, narrado de uma forma com bastante fluidez e focado na figura de Stieg Larsson, uma pessoa realmente notável. Então sim, permanece como um favorito daquele ano. Da vida, talvez não, mas daquele ano sim. E, gente, olha isso aqui, eu acho que é um dos livros mais marcados por mim. E um dos livros mais populares daquele ano, assim, acho que foi lançado exatamente naquele ano, pelo menos no Brasil, e que surpreendeu muita gente. Temos Garota Exemplar, da Gillian Flynn, o grande sucesso da Gillian Flynn no Brasil e no mundo, né? Thriller que certamente prende bastante a nossa atenção, com muito suspense sobre o desaparecimento de uma esposa e como as suspeitas recaem sobre o marido. É um suspense psicológico cativante. Hoje em dia já tá batido, né, gente? Fez tanto sucesso, teve um hype tão grande que aí ficou batido, mas assim, o trabalho que a Gillian Flynn fez nesse livro, né, com as reviravoltas que ela trouxe, a tensão, o suspense, com personagens extremamente marcantes, especialmente aqui a esposa, né, essa pessoa desaparecida. Então sim, eu entendo o impacto que esse livro causou em mim naquele ano, como uma pessoa que adora ler suspense e thrillers. Não seria favorito da vida, não chego a considerar, por exemplo, O Tribunal das Almas permanece. Esse aqui não, mas com certeza um excelente livro que eu li naquele ano. E chegamos ao fim dos meus 10 livros favoritos de 2014. E pensando neste ano, gente, de 2014, eu só posso dizer que minhas leituras na época foram muito boas, porque são todos livros que eu gosto até hoje, e a maioria que eu lembro bastante bem das histórias. É digno de nota o fato de eu tê-los ainda na estante até hoje, porque ao longo de todos esses anos eu já fiz muitas doações, eu faço constantemente, especialmente numa época que eu tirei bastante coisa. E o fato de eu tê-los aqui, né, físicos, já diz alguma coisa com o quanto eu gostei desses livros, o quanto eu quero reler alguns deles, né, pelo menos. E alguns são grandes favoritos da vida, que eu tenho convicção que vão permanecer. E mesmo os que não foram excelentes leituras daquele ano, sabe? Então, realmente 2014 foi um ano muito bom. E fica aí esse exercício para quem quiser fazer também, né, das suas leituras aí em anos anteriores, se eles permanecem como favoritos. Me conta se você já leu algum desses livros, se quer ler. Me conta aqui embaixo se você tá gostando dessa série de vídeos aqui no canal e se quer que eu continue fazendo, até porque é uma forma de reunir vários livros que com certeza eu amei muito, pra gente conversar um pouquinho mais e continuar falando sobre eles. As dicas permanecem, né? Se gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal se for novo por aqui. Espero muito que tenha gostado do conteúdo, seja muito bem-vindo. Beijos e até a próxima!